Bom dia. Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir. Felicitar todos os presentes, cumprimentar a organização e um especial agradecimento para os oradores. Relembrar que hoje é o Dia Mundial do Ambiente, portanto estamos aqui com dupla função. Manifestar o imenso gosto que a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos tem em estar presente neste evento, tendo organizado o presente painel com o tema Cooperação Transfronteiriça para a Gestão da Água, que desafios. Temos um painel muito rico em oradores, temos 4 oradores, o engenheiro Pimenta Machado, a professora Amparo Sereno, o engenheiro José Ángel Rodrigues Cabellos e o professor Gonçalves Henriques. Eu vou rapidamente fazer a apresentação, muito haveria a dizer sobre estes oradores, dado o seu riquíssimo currículo na matéria, mas vou ser bastante rápida. O engenheiro Pimenta Machado atualmente é vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, ele é licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro, tem uma pós-graduação também em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e um Master in Public Administration pela Universidade Católica. Entre 2012 e 2018 foi administrador regional da ARH do Norte, exerceu funções de presidente desde 2013 até a atual data do Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral Norte e desde 2018 presidente da Sociedade Polis Ria de Aveiro e é membro da direção do Instituto Hidráulico e Recursos Hídricos da Faculdade de Engenharia do Porto. A professora Amparo Sereno é professora na Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, onde leciona, entre outras unidades curriculares, Direito do Urbanismo e do Ambiente. Também lecionou Direito do Ambiente na Universidade Lusíada de Lisboa e tem participado em vários eventos científicos, cursos de pós-graduação, quer em universidades portuguesas como estrangeiras. É doutorada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e em 2010 defendeu uma tese intitulada O Regime Jurídico das Águas Internacionais, o caso das regiões hidrográficas luso-espanholas. Além de toda esta experiência académica como investigador e docente, também exerceu funções como jurista no gabinete do Secretário de Estado do Ambiente e na Holding Águas de Portugal. José Ángel Rodrigues Cabellos, perdoa-me mi portuñol, José, voy a hablar despacio para que me entiendas. É engenheiro de caminhos, canais e puertos da Universidade Politécnica de Madrid e é chefe da Oficina de Planificação Hidrológica e da Confederação Hidrográfica do Guadiana. Atualmente, desde 2017, é responsável pela implementação da Diretiva Quadro e pelo desenvolvimento do Plano Hidrológico e do Plano de Secas da Bacia do Guadiana. Trabalhou em vários projetos na área das infraestruturas hidráulicas e atualmente nesta Oficina de Planificação Hidrológica do Guadiana está a dirigir os estudos de planificação na área dos recursos hídricos. O professor António Gonçalves Henriques é professor no Instituto Superior Técnico, é professor associado convidado do Departamento de Engenharia Civil e é investigador coordenador do Departamento de Hidráulica e Ambiente do LNEC. O professor António Gonçalves Henriques é engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico, é especialista em hidráulica e recursos hídricos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e é doutor em engenharia civil pelo IST. Entre as várias funções que tem desempenhado, vou só aqui salientar algumas. Entre maio de 2007 e abril de 2010 foi diretor-geral da Agência Portuguesa do Ambiente, que sucedeu ao Instituto do Ambiente, do qual foi presidente entre 2006 e 2007. Também foi vice-presidente do Instituto da Água entre 97 e 2000, onde coordenou a elaboração do Plano Nacional da Água e dos planos de bacia hidrográfica, tendo sido responsável da equipa técnica nacional da Diretiva Quadro da Água e participou
também na equipa técnica responsável pela aprovação da Convenção sobre as Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, nomeadamente a Convenção da Albufeira de 1998. Muito mais havia a dizer sobre os nossos oradores, o painel é muito rico, mas face ao tempo que é limitado e ao interesse do painel, que é ouvirmos os nossos oradores sobre o tema, cooperação transfronteiriça para a gestão da água, que desafios, vou passar a palavra ao Sr. Engenheiro Pimenta Machado, no caso dele já estar ligado. Engenheiro Pimenta Machado? Eu penso que o Engenheiro Pimenta Machado ainda não se ligou e, sendo assim, como o tempo é limitado, cada orador tem cerca... Não, o Engenheiro Pimenta Machado já se está a ligar. Bom dia, Sr. Engenheiro, está-me a ouvir? Muito bom dia. Estão-me a ouvir bem? Agora estamos a ouvi-lo sim, Sr. Engenheiro. Entretanto, não sei se esteve ligado no início da sessão, eu não estava aqui a ver no meu ecrã, mas se já estiver em condições de começar a sua apresentação, teremos muito gosto em ouvi-lo. Ana, tenho aqui, este é o... Muito obrigado, aqui um pequeno... está bom. Posso começar a partilha? Ok. Eu sou o João Falário. Pessoal, só um momento aqui, estou aqui a colocar a minha apresentação, só um momento. É isso. Muito obrigado. Julgo que sou eu iniciar, tenho 10 minutos, é? Para a minha apresentação? Sim, 10 minutos por orador. Muito bem, eu vou procurar ser breve. Antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecer o convite para a PRH. Tem aqui 2, 3, 4 slides para, no fundo, falar sobre a cooperação transfronteiriça para a gestão da água e falar muito daquilo que é o futuro, dos nossos desafios na gestão de risco que partilhamos com a Espanha. Como sabem, Portugal partilha com a Espanha 5 grandes bacias hidrográficas. Mais a norte temos o Minho, o Lima, a Grande Bacia do Douro, o Tejo e o Guadiana, e um valor e um número que é muito significativo: 60% dos nossos recursos provêm de Espanha. Obviamente isso traz desafios para a gestão dos recursos hídricos. Falarei um pouco mais à frente, mas já agora darei nota daquilo que são as alterações climáticas e a necessidade de reforçar e melhorar a gestão dos riscos que partilhamos com a Espanha. Falar sobre a gestão integrada dos recursos hídricos, olhar aqui no fundo para o tema da oferta e da procura. Sabemos bem, hoje em dia, a gestão da oferta, em cenário de alterações climáticas, vamos ter um desafio acrescido. Aquilo que o futuro nos reserva a nós é menos água e temos que nos preparar e adaptar. E aqui significa o quê? E depois já vou à Convenção da Albufeira, mas para já vou falar no tema mais em abstrato. Na gestão da oferta, temos que encontrar, aliás, temos que ser mais eficientes na água que usamos, é um caminho que temos mesmo que fazer, mas também encontrar aqui novas fontes alternativas, a reutilização, melhorar a interligação de sistemas, estando aqui no Alqueva, esta barragem, que é fundamental para a região do Alentejo, mas não só, até os sistemas de interligação permite dar maior resiliência e assegurar os diferentes usos, mas também o tema da dessalinização. Portugal em cima da mesa, em particular no Algarve, fazer o estudo para 2 dessalinizadoras para assegurar uma nova oferta de água para a região do Algarve. Os desafios que temos para frente e que, claro, temos que nos preparar. As alterações climáticas reservam-nos a todos menos água, aquilo que o futuro nos traz é menos água, que é muito pela alteração do padrão de precipitação. Temos que no fundo, preparar melhor, temos que nos adaptar a esta realidade, e aqui o tema da articulação com a Espanha é realmente fundamental. Como sabem, nós temos a Convenção da Albufeira, ela é muito focada na gestão, assinada em 98, depois foi melhorada em 2008, mas ela é muito focada no início, muito na gestão da quantidade de água, era muito esse tema, era muito essa preocupação.
ela foi melhorada, teve várias melhorias, foi acrescentado o tema da qualidade, decorre da Diretiva Quadro da Água, melhorada, mas ainda há um caminho a fazer, e eu faço já uma avaliação positiva do que foi feito, mas claro, temos que agora olhar para a frente. Há aqui 3, 4 palavras que são fundamentais para melhorar esta cooperação com a Espanha. É a palavra da cooperação, a palavra da interação e da articulação. Aqui a articulação ela é verdadeiramente fundamental. Como sabem, quer ao nível do processo de planeamento, nós partilhamos estas 5 grandes bacias hidrográficas e, de facto, o tema da articulação é verdadeiramente relevante. Nós temos mesmo que, quer no processo de planeamento, quer no processo de monitorização, temos que nos articular mais. Já fizemos aqui melhorias assinaláveis. Quero recordar a todos que no passado havia situações que o rio passava de Espanha para Portugal e só por razões de passar a fronteira a massa d'água era a mesma, mas a metodologia, o critério para classificar essa massa d'água, ele perdia qualidade ou alterava a qualidade. No fundo, aquilo que fazia um apelo, havia essa harmonia na metodologia, fizemos isso, estamos a fazer com a Espanha, mas também a nível daquilo que é a discussão pública, dos planos, esta articulação que existe. Ao nível da interação, é que eu aqui faço o apelo à troca de informações e dados. E ela é verdadeiramente fundamental, quer na gestão dos eventos extremos, quer nas secas, mas também nas cheias. Recordo este ano, fevereiro, recordo-me bem disso, muito da Bacia do Douro, mais a norte, tivemos muita chuva em Espanha, o caudais a entrar no Douro Internacional acima de 1000 metros por segundo, eram caudais brutais, houve mesmo que nos articular bem. Eu recordo, aliás, o colega da Confederação del Duero falou connosco, eram 2 horas da manhã, para partilhar as dificuldades, assim, prepara-se que vai muita água para Portugal, e foi fundamental esta boa articulação e interação para preparar bem e minimizar, em particular, as zonas críticas do Douro, recordam bem, na Régua, mas também na Foz, Gaia, Porto, na Bacia do Tâmega, em Chaves, em Amarante. Portanto, é fundamental esta articulação e esta interação com a Espanha para gerir bem, em particular, nos eventos extremos, que é nas cheias, mas também nas secas. Nas secas, olhar aqui para a Bacia do Tejo, como sabem, recordo-me bem, em 2018, em setembro, nessa altura, a Espanha fez uma descida brutal na Albufeira de Cedilho, mais de 14 metros, isto durante o mês de setembro. Recordamos todos nós aquela imagem desoladora do Ponço, que nos convocou então para uma nova dimensão. A partir daí criámos o grupo de trabalho dirigido ao tema do Tejo em particular, que é na dimensão quantidade, mas também muito qualidade. Trabalhamos muito nisso, mas no fundo dizer isto é fundamental, é ver essa interação, troca, partilha de informações, acima de tudo para nos preparar bem para as situações, em particular de extremos. Mas há uma outra dimensão que é a cooperação. E a cooperação temos feito aqui, eu gostava de dar aqui 2, 3 exemplos, muito importantes. É o tema, eu tenho aqui alguns exemplos disso, é o dos projetos conjuntos que estamos a fazer com a Espanha. Desde mais a norte, até mais a sul, começando das bacias mais a norte do Minho, mas tem a bacia mais a sul no Guadiana. Muitos projetos financiados pelo Interreg, no fundo são os programas de cooperação transfronteiriça em Portugal e Espanha. Temos feito vários projetos muito relevantes, que é na área do risco, que é na área até dos peixes migradores, fizemos no Minho, em particular, mas também no tema da qualidade da água. Nós estamos a partilhar aqui vários projetos com a Espanha para nos melhor articular, e temos projetos conjuntos para a avaliação do estado da qualidade das massas de água. Estamos a fazer mesmo isso e queremos fazer ainda mais. Mas, olha, no Guadiana em particular, já que estamos aqui no Guadiana, temos o tema dos jacintos. Foi um projeto que nos convocou, que é a Espanha e Portugal, para trabalharmos em conjunto para esta praga que é os jacintos de água. Um projeto muito inovador, está no terreno e queremos continuar a trabalhar com a Espanha. E, portanto, são estes projetos de cooperação que é fundamental para dar melhores condições, para gerir bem os riscos que partilhamos com a Espanha, e que não podemos esquecer, mais de 60% da água que Portugal dispõe provém
Espanha. Isso, obviamente, convoca-nos para neste grande desafio, em particular, aquilo que o futuro nos reserva, em cenário de alterações climáticas, que é temos que gerir bem aquilo que temos, porque de facto aquilo que nos reserva é uma maior pressão sobre o uso da água. Só mais duas notas finais, agora uma novidade, é isso mesmo. Nós, no dia 1 de outubro, isto é, no próximo ano hidrológico, a começar no dia 1 de outubro de 2021 até 2022, que íamos lançar para o ar o novo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, o SNIR 21. É um sistema de informação moderno, enquadrado naquilo que é a Diretiva Quadro da Água, muito fácil de utilizar, quer para o cidadão, para as empresas, para a comunidade científica. Queremos muito, estamos a trabalhar muito empenhadamente, uma grande dedicação para que no dia 1 de outubro possamos lançar o Sistema Nacional de Informação, o chamado SNIR 21. Temos aqui uma grande expectativa, é um projeto há muito tempo reclamado, quer pela comunidade científica, quer pelo próprio cidadão, mas também pelas empresas, pelos setores que mais usam a água, que é fundamental, de facto, ter um sistema que tenha boa informação, bem organizada e de facilmente acessível. Portanto, fica já esta nota aqui. E com isto termino. Fico aqui, eu julgo que agora há uma sessão de perguntas e respostas e estarei disponível para alguma questão que me queiram perguntar. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Sr. Engenheiro Pimenta Machado. Estávamos a pensar fazer o período de debate no final das apresentações todas e, portanto, passaria agora a palavra à Sra. Professora Amparo Sereno. Amparo? Hola, bom dia. Están a ouvirme ben? Sí? Están a ouvir ben? Sí, non é? Sim, sim. Ok, eu tamén teño unha presentación para partillar convosco. Van diserme agora se consiguen ver ben. Un segundo só, que vou partillar a tela. Esta, están a ver? Sí? Sim, estamos. Podes pôr ok. em tela cheia? Ok. Agora sí? Sim, obrigada. Ok. Bon, teño algúns slides máis do que era suposto, porque nos pidieron 5 ou 6, eu teño máis algúns, mas como vou pasar rapidamente, acho que en termos de tempo espero cumplirlos, penso que son 10 minutos, Carla, 10 minutos que temos para falar, certo? Sim, 9, 10, que é para ficar um bocadinho para o debate. Ok, entón eu Obrigada. vou tentar ir rápido, mas falar devagar, que é para toda a xente perceber. Ora ben, dentro do que son as vacías hidrográficas luso-españolas, o enxeñero Pimenta Machado ya mostrou, por tanto, acho que non vale a pena insistir, basta ollar para un mapa e podemos observar na maior parte dos casos, depois vamos falar de Pomarán, que é un caso aparte, non é? Mas en regra geral, la dependencia de Portugal relativamente ás afluencias provenientes de España. Ora ben, visto a parte factual da situación, entrando un bocado en por que chegamos á Convención de Albufeira e ao punto de situación actual, moito poderíamos falar sobre isto, mas basicamente este proxecto de Plano Nacional da Agua español de 1993 terá despoletado as negociacións que deran lugar á actual convención. Digamos que este plano nunca chegou a concretizarse no terreno e, de facto, o único grande, e digo grande porque depois há outros trasvases existentes en territorio español e provenientes de vacías hidrográficas internacionais, mas actualmente o grande trasvase, como todos sabemos, é o trasvase Tello Segura, porque estes aquí, por exemplo, o proveniente do Ebro, non chegou a concretizarse e aquel que estaba previsto a partir do Douro tamén non chegou a concretizarse, non é? Isto se debió a varios factores que merecerían unha análisis máis extensa, mas aquí, como non há tempo, dizer que un dos factores, na miña opinión, terán sido as negociacións luso-españolas no ámbito da Convención de Albufeira.
Ora ben, continuando e moito brevemente, en 98 se asinou a convención que entrou en vigor en 2000. A partir de aí comezou a funcionar a Comisión de Acompañamento e Desenvolvimento da Convención. Y por último, en 2008 hubo la primera y única enmenda até agora que foi do protocolo do régimen de caudais. Bon, aquí temos tamén referido estas datas todas. Este protocolo de 2008 só entraría en vigor, como vocês poden ver aí, en agosto de 2009. Ora ben, orgánicamente e simplificando moito a orgánica da propia convención, non é? Existe unha conferencia das partes que sería un órgano de carácter político que reúne cando é necesario, normalmente en momentos de crise ou para ultrapasar unha crise. E depois a Comisión de Acompañamento e Desenvolvimento da Convención, que é o órgano técnico que, digamos, debería realizar o traballo de fundo, non é? Ou a maior parte dos traballos previstos na convención, nomeadamente o desenvolvimento do régimen de caudais. Ora ben, como podemos ver aquí nesta tabela, o mínimo exigido pela convención unha vez por ano nen sempre se cumpliu. Temos, por exemplo, aquí o caso de 2004, que nen siquiera houve unha reunión, e máis para frente 2011, 2015, en 2019, de acordo con a miña información, non terá habido cualquier reunión. Isto digo de acordo con a miña información porque a verdade é que o site da CADC nen sempre funcionou ben. Hubo períodos mellores e peores. Neste momento, por exemplo, ontem a noite eu fui procurar información e a verdade é que non encontré nada. A información que teño até foi a través da página do goberno, non é? A través dun comunicado do Ministerio dos Negocios Estranxeiros onde se diz que en setembro de 2020 hubo unha reunión. Esa mesma reunión foi referida no Congreso da Agua da APRH do mes de marzo pela doctora Lenia Real, que é a actual presidente da delegación portuguesa. Mas isto para dizer que en termos de acceso á información, participación pública, habería moito que mellorar, visto que é difícil para un cidadán normal encontrar información sobre a CADC. Non é fácil, non é accesible, nen sempre está actualizada, etc. Ora ben, este episodio que penso foi mencionado, abocado pelo enxeñeiro Pimenta Machado, que ten a ver con lo que aconteció a finais de 2019, en que prácticamente, como poden ver aquí, o cauce do Tello, a seguir a Cedillo, mas ya en territorio portugués, fica quasi completamente seco, non é? Por tanto, é un fenómeno que causa moitos danos ambientais, pelo cual ninguén se responsabilizou, mas pela información que veio cá para fora, vía jornais, o ministro portugués tamén falou sobre o asunto, etc., e a ministra española da transición ecológica, lo que se sabe é que esta seca non foi propiamente unha seca natural, por tanto, escasez de recursos, debióse antes a xestión da agua realizada pela empresa hidroeléctrica que está a facer a xestión de Cedillo e Alcántara, que neste momento é Iberdrola, non é? Por tanto, moito habría que falar sobre isto, talvez seja obxecto de debate depois, non sei, non é? Mas isto aconteceu e a verdade é que a CADC, pelo menos en público, nada fez, non teve unha palabra, non apareceu para dizer nada. Mais, bon, entre tanto, este acórdão do Supremo Tribunal Español, que na miña opinión marca un antes e un depois, obrigando a rever parcialmente o plano de xestión do Tello na parte española, non é? Precisamente para obrigar a España a establecer caudais ecológicos que tamén son pedidos do lado portugués e con los quais penso estaremos todos de acordo, non é? Por tanto, temos unha convención, mas esta convención obviamente ten que ser adaptada aos novos tempos. Os novos tempos que ven aí pelo efecto das alteracións climáticas van ser tempos
máis difíciles, por tanto, va a haber máis falta de agua, máis escasez de recursos. E isto é unha proba de que é posible, se non é por vía gubernamental, é por vía dos tribunais. Ora ben, entre tanto, aquí en Portugal, penso que a grande novidade en 2020, no ano pasado, terá sido esta resolución da Asamblea da República en que os diputados peden ao goberno para rever a convención. Será que é necesario rever ya a convención? Isto tamén pode ser tema de debate. Reparen que esta resolución está moito centrada no tello e quasi que non fala do Guadiana, ou fala apenas, como diría eu, non de modo central, de modo tangencial. Non é? No entanto, teño que dizer que obviamente podemos falar depois de se debe ou non ser revista a convención, mas a verdade é que un dos argumentos para justificar esta revisión é o facto da convención non estar, digamos, actualizada face a todo o direito internacional da ONU e da Unión Europea relativo a alteracións climáticas, relativo á cualidade da agua. No fin do ano pasado saiu a nova directiva sobre agua potable, etc. Mas, de un punto de vista estrictamente jurídico, isto non é ben así, unha vez que a propia convención, no artigo 2º da Convención da Albufeira, há unha remisión para os principios e normas do direito internacional e comunitario aplicáveis. Por tanto, logo por aí, cualquier directiva que fora aprobada na Unión Europea aplícase tamén por vía da convención, porque a convención está a remeter para o direito da Unión Europea, non é? Despois de referir que a cuestión de adaptación a las alteracións climáticas, de cierto modo, está acautelada neste artigo primero do artigo 16, número 1, perdón, do artigo 16, donde diz que as partes no sello da Comisión definirán en cada bacía hidrográfica, de acordo con métodos adecuados, especificidade da bacía, un régimen de caudais, nos actuais, tendo en conta os usos actuais, os futuros, e aínda o bon estado da agua. Por tanto, o régimen de caudais foi emendado unha vez e poderá ser emendado tantas veces cuanto sexan necesarias. Amparo, tens un minuto para Amparo, desculpa, minuto para terminar. Está ben, eu ia justamente agora entrar no caso do Guadiana, como teño un minuto, moito rapidamente. Bon, a pergunta que deixo aquí, mas isto fica para depois, para o debate, se acharen oportuno, é se debemos enmendar a Convención da Albufeira ou apenas alterar os régimes de caudais, de modo que sexan máis ecológicos, máis adaptados ás alteracións climáticas. E outra cuestión que ia falar agora a seguir nos 2 minutos que restan, solucionar os numerosos asuntos pendentes, porque hai moitos temas pendentes desde que entrou en vigor a Convención, desde 2000, que ainda non foran solucionados ou non totalmente solucionados. Entre estos temas pendentes temos a cuestión de Ponte de Mulle, non é? Que é un bocado extraña, porque Ponte de Mulle como ponto de control dos caudais, cando Ponte de Mulle está en territorio portugués, e, por tanto, España non sofre cualquier impacto, non é? Por que se escolleu ese punto? É un bocado... E cuáles as consecuencias desa escolla, non é? Porque, de facto, isto de acordo con algúns textos que ten vindo a público, penso que foi en 2019, non terán sido cumpridos caudais mínimos en Ponte de Mulle. E depois, a cuestión de Pomarán, que continúa en aberto, estaba previsto a realización de 2 estudos, dizer que para allá, en 2005, Portugal definiu unilateralmente o régimen de caudais ecológicos en Pomarán, e que están pendientes estos 2 estudos, un ayusante de Pomarán e outro nun estuario do Guadiana, que... Amparo, peço desculpa, tens que terminar, estou-me a dizer da organização que temos que acabar a sessão em 10 minutos, portanto faltam 2 oradores, peço imensa desculpa. Okay. Teremos que passar aos próximos. Eran as minhas conclusões, mas pronto, pode ser depois objeto de debate. Vou ficar por aquí. Tamén está o tema de captações ilegais a partir da Alqueva. Muito obrigada, Amparo. Temos que passar ao próximo orador. Desculpa. Sí, ok. Entón vou retirar a miña tela.
José Rodrigues Cabellos. Porque senão corremos o risco de não ouvirmos os outros oradores. Ok, Carla, desculpa. Não, a organização, este tema era para uma manhã, não era para 40 minutos. Bom dia. Bom dia. Estão a ouvir? Sim. Sim. Obrigado. Muito obrigado à organização e especialmente à Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos pelo convite à Confederação Hidrográfica do Guadiana para participar neste painel e nesta questão de tanto interesse. Vou centrar a minha intervenção desde a perspectiva das relações da Península Ibérica entre Espanha e Portugal e, evidentemente, das convenções hispano-lusas. As relações de Espanha e Portugal nos rios internacionais têm mais de 170 anos. Inicialmente eram sistemas para rever e resolver os conflitos de fronteira, mas evoluiu para aproveitar o potencial hidroelétrico dos rios e o uso consultivo dos recursos hídricos e a prevenção de cheias e secas. Finalmente, a qualidade química das águas e o bom estado das massas de água são incorporados na concessão dos rios como ecossistemas que não entendem de fronteiras. Bom, nos últimos 20 anos, desde a convenção atual, a Convenção de Albufeira, de novembro de 1998, tem o objeto de criar um quadro político, jurídico e técnico para a cooperação e resolução de conflitos entre Espanha e Portugal para a proteção das águas e dos ecossistemas aquáticos e terrestres diretamente delas dependentes para uso sustentável das bacias hidrográficas. Leí diretamente do artigo 2 que já mencionou Amparo. Portanto, eu desenvolvia a Convenção, em primeiro lugar, a partir de uma perspectiva de proteção ambiental, inspirada na Diretiva Quadro, que já foi mencionada. E, em segundo lugar, mantém os objetivos tradicionais das convenções anteriores sobre o uso sustentável dos recursos hídricos e mitigação dos efeitos das inundações e das cheias, não é? As questões discutidas nas sucessivas comissões para a aplicação do convênio, inclusive nas conferências das partes, em termos das referências dos assuntos tratados nas atas das reuniões, tem sido focado na utilização dos recursos hídricos e gestão de secas e inundações, quase um 50%. A obtenção de um bom estado das massas de água, quase um 30%. E o restante 20% está dedicado aos assuntos de organização, troca de informações, participação pública. Portanto, houve uma preferência muito grande pelos assuntos da utilização dos recursos hídricos e fenómenos extremos, frente aos objetivos de bom estado da Diretiva Quadro, que exige a Diretiva Quadro. É verdade que os aspectos relacionados com a utilização dos recursos hídricos vêm a diminuir a partir de 2008, aumentando as questões da proteção das águas, com um foco na coordenação dos planos de gestão da Diretiva Quadro. E o futuro? Bom, nos próximos anos, no caminho que começou nestes últimos, e ainda sem esquecer a gestão tradicional dos recursos hídricos, as atividades da Convenção irão incidir com preferência, ou devem incidir a preferência, com a proteção das águas e a consecução dos objetivos do bom estado das massas de água fronteiriças, que é o que exige a Diretiva Quadro, não é? Também as alterações climáticas, já foi mencionado, os efeitos tanto no regime de caudais como no ambiente, como no estado das massas de águas e ecossistemas relacionados, serão uma das questões principais no futuro. A luta contra as espécies invasivas, no Guadiana é um caso paradigmático, como já mencionou o engenheiro Pimenta Machado, e melhorar o funcionamento das estruturas administrativas e técnicas da Convenção, como Amparo já mencionou também. Relativamente à primeira das questões, a proteção das águas e a consecução dos objetivos de bom estado das massas de água fronteiriças e das fronteiriças exigências da Diretiva Quadro, vão salienta-se a relação da Convenção e da Diretiva Quadro, já foi mencionada também. Os mecanismos da Convenção incluem a coordenação para os planos de gestão e os programas de medidas. A Diretiva Quadro estabelece que nas demarcações hidrográficas internacionais podem-se coordenar para atingir os objetivos de bom estado das massas de água nos seus planos de gestão e programa de medidas a utilizar estruturas existentes derivadas das convenções internacionais. Bem, então, Espanha e Portugal acordaram que a Convenção de Albufeira seria a estrutura de coordenação para os efeitos da Diretiva Quadro. O trabalho de articulação nestes anos centrou-se a definição das demarcações hidrográficas internacionais,
a definição geográfica e a caracterização das massas de água fronteiriças e transfronteiriças, a troca de pressões e os seus efeitos, as redes de monitorização e o estado das massas de água, as áreas protegidas, os programas de medida e a definição dos objetivos das massas de água, a concluir pela elaboração de um documento conjunto para a coordenação dos planos nacionais em cada das bacias partilhadas. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito. Por exemplo, a compatibilização dos tipos das massas de água fronteiriças e transfronteiriças e dos critérios de definição do seu estado, o que leva a divergências até mesmo ao nível dos objetivos. A coordenação que deve ser aprofundada das redes de monitorização, a melhora da informação sobre as pressões, a poluição pontual, difusa, a utilização de recursos, mesmo alterações hidromorfológicas e os consequentes impactos nas massas de água e a articulação das medidas para atingir os objetivos. Finalmente, o objetivo de redigir um plano de gestão único por bacia partilhada deve ser alcançado frente aos 2 planos nacionais coordenados atuais com um documento de coordenação. Relativamente às mudanças... peço desculpa, tens que terminar, não te vão dar 10 minutos porque a organização está a dizer que temos que terminar aos 42 e queríamos ainda também ouvir o professor Gonçalves Henriques, portanto dou-te mais 30 segundos para concluir. Peço imensa desculpa. As mudanças climáticas, atualização, há sistemas na Convenção como a atualização periódica da precipitação e possível dos regimes de caudais e o excepcional para a gestão das secas, mas o combate às alterações climáticas exigirá um esforço na melhora do conhecimento dos efeitos no ambiente, na mitigação dos efeitos, especialmente no meio ambiente, no ambiente. E a luta contra as espécies invasivas será também uma questão muito importante. E, finalmente, a melhora do funcionamento das estruturas da Convenção, a regularidade das reuniões, o esclarecimento dos níveis de participação da Comissão e das conferências das partes, os critérios de criação dos grupos de trabalho, a transparência da informação, que Amparo já diz, e a possibilidade de uma única estrutura de gestão e não 2 em cada um dos países, deve ser objetivo de melhoria. Bom, até aqui a minha intervenção. Muito obrigado. Muito Vamos obrigado. passar ao professor Gonçalves Henriques. Peço imensa desculpa, a organização não nos está a permitir mais tempo. Professor Gonçalves Henriques, tem que ser o mais sucinto possível. Muito obrigado. Não estamos a ouvir, professor. Estão-me a ouvir agora, julgo eu. Agora sim, agora sim. Pronto, em primeiro lugar, cumprimentar a todos. O pouco tempo que nos resta leva-me a que só possa enunciar aquilo que eu gostaria de dizer. Portanto, vou fazê-lo de uma forma mais completa, digamos assim, de rever tudo. Em primeiro lugar, benefícios da Convenção da Albufeira. Claramente, a minha opinião é que há benefícios, que foi é um excelente instrumento de cooperação entre Espanha e Portugal. Cumprimento da Convenção. Ora bem, em geral tem havido algumas dificuldades relativamente ao cumprimento da Convenção, eu quase diria pontuais, relativamente ao cumprimento do regime provisório de caudais. O grande problema é, efetivamente, a definição do regime de caudais, que está, aliás, que já foi referido, que está referido na Convenção, a necessidade de termos um regime de caudais que seja definido para cada uma das bacias hidrográficas. As 5 bacias hidrográficas são estruturalmente muito diferentes, mas, sobretudo, no caso do Rio Tejo, é fundamental termos a definição do regime de caudais e não apenas caudais mínimos de base anual, de base semanal. Não chega. Temos que efetivamente ter não só caudais mínimos, como toda a questão de variação de caudais ao longo do ano, no sentido de adequar cada um dos rios ao regime ecológico, ao regime ecológico necessário. Por outro lado, aquilo que se verifica é que enquanto no Douro temos uma cascata de albufeiras,
e, portanto, a questão de caudais instantâneos é relativamente menos importante. No caso da Guadiana, temos a grande albufeira de Alqueva, que no fundo é um grande buffer para toda a bacia do Guadiana em Portugal. No caso do Tejo, temos sensivelmente entre Toledo e a fronteira, Cedilho, um conjunto de aproveitamentos hidroelétricos com grande capacidade, aliás, com enorme capacidade, o que faz com que o regime de caudais no Rio Tejo seja atualmente muito artificial. E, portanto, é premente a necessidade de termos um regime de caudais adequado para o Rio Tejo. Necessidade de revisão da Convenção. Passados mais de 20 anos, em face a novas realidades, designadamente a intensificação do uso da água, e aqui diria não só a intensificação como uma maior eficiência do uso da água, que existe hoje e que não havia há 20 anos atrás, a questão das alterações climáticas, já bastante falado, a questão da internacionalização da economia. Quando se negociou a Convenção, praticamente as hidroelétricas eram de base nacional, ou com grande peso nacional. Não é hoje o caso, temos um mercado ibérico de energia e, portanto, o regime de exploração das hidroelétricas é completamente diferente daquele que era quando a Convenção foi adotada. A aplicação e desenvolvimento da Diretiva Quadro da Água, com múltiplos desenvolvimentos, naturalmente, e um aspecto extremamente importante, a ratificação da Convenção de Nova Iorque de 1997, por Portugal em 2005, por Espanha em 2009, o que obviamente obriga a novas obrigações. Juridicamente, como diz Amparo, essas obrigações estão subsumidas na própria Convenção, mas de qualquer das formas há uma necessidade de adaptação dessas novas obrigações à realidade de cada uma das bacias hidrográficas. Um aspecto importante, não incluído na Convenção, que eu referi, tem a ver efetivamente com o regime de caudais que já foi referido. Deixem-me só referir 2 ou 3 aspectos das intervenções anteriores. Um dos aspectos é que do conjunto de estudos em curso que foram referidos pelo Sr. Pimenta Machado, que eu gostaria até de cumprimentar particularmente nesta sessão, verifico que efetivamente era necessário considerar de facto este estudo sobre o regime de caudais adaptado a cada bacia hidrográfica, que não me pareceu, pelo menos, estar enunciado com esta, com esta clareza. A questão da falta de informação, acho que é muito importante. A questão do site da Convenção, é muito importante investir no site da Convenção. E, finalmente, um último aspecto que foi referido, porque é que nós temos uma estação de controle de caudais em Ponte de Muges, como aliás temos uma outra em Pomarão, é porque a obrigação de garantir o bom estado da água no estuário do Tejo é uma obrigação não só de Portugal como de Espanha. E, portanto, de todos os participantes, os utilizadores da bacia hidrográfica, têm essa obrigação, e daí a necessidade de termos os caudais em Ponte Muge, à entrada do Tejo. Obviamente que é uma estação difícil de operar, mas de qualquer das formas no sentido de sabermos efetivamente qual é o regime de caudais que é afluente a Ponte Muge. E ficavam por aqui, foi muito rápido, mas foi aquilo possível com o pouco tempo que dispomos. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. A organização está a pedir que encerre a sessão. Eu deixo aqui um desafio, que é a APRH promover uma sessão com este tema e onde possamos estar todos presentes novamente. Muito obrigada a todos, bom dia e até breve. Fiquem bem. Muito obrigada.